já vem de tradição familiar. Meu pai vereador, meu irmão vereador. Tomamos uma decisão difícil na época, que meu irmão era vereador na época, e também fui lançado como vereador. 2 irmãos, pelo mesmo partido, pelo mesmo número de amizades que a gente teve, os mesmos ciclos de futebol, de amigos, da família, e mesmo assim nós te aventuramos e graças a Deus os 2 se elegeram. Eu fui o segundo mais votado, meu irmão ficou na primeira suplência e o nosso vereador foi chamado para ser secretário, e nós 2 na Câmara foi uma coisa inusitada, foi lindo demais, foi algo extraordinário para nós. E isso vem de família, a política, e como a gente é do social, digo do social, sociedade, futebol, sempre integrado, bolão, e a gente então faz um trabalho voluntário e isso nos move como vereador. É uma das causas mais importantes que a comunidade devia respeitar. Não sabe a dificuldade imensa que é conseguir um voto fiel. Muitos, quando se lança candidato a vereador, a primeira impressão, vou fazer 700, 800 votos, que é um sonho. Não sabe, quando chega no número 42, terminou a família, terminou os amigos, e daí vem o trabalho do candidato convencer o nosso eleitor para ser o vereador. É um representante do povo, mas a função principal que eu acho é para cuidar do poder executivo. As ações do executivo devem ser fiscalizadas pelos vereadores. E muitas vezes é meio distorcido essa situação, achando que conseguir uma creche, conseguir uma rua para ser asfaltada é o trabalho. Não, a principal é cuidar os atos do executivo, que isso muitas vezes não é dito. Eu tive o privilégio de ser vereador e ser funcionário da prefeitura na época, e junto com o prefeito que era da situação. Então foi muito mais fácil para mim do que os outros vereadores. Pela proximidade que eu tinha com o prefeito e a liberdade que eu tinha com ele, era mais fácil de resolver os problemas. E muitos da comunidade vinham já direto na prefeitura, no balcão onde é que eu exercia meu serviço, e pediam as coisas ali, era muito mais fácil. Dificuldades eram nos plenários. Nós tínhamos não rixas, mas situações ou posições divergentes. Eu me lembro do embate com o seu Albano Fogos, que era pedetista, doente, brisolista, e eu sou hoje também do PDT. Os embates eram diferentes, as colocações eram diferentes, mas depois da sessão, quando a gente debatia, falava, brigava no bom sentido, a gente se reunia para jantar, tomar cerveja e tudo continuava igual. Era muito bom. Os projetos em si eram muitos polêmicos, todos eles, né? Não vou citar uns, mas uns que nós instituímos e trabalhamos muito foi o transporte escolar, que a gente via que realmente era uma necessidade na época, porque nós não tínhamos condições de fazer faculdade na época, porque nós não tínhamos veículo, não tínhamos dinheiro, não podíamos morar em Caxias, na UFS, digamos. E a gente então começou a trabalhar com os jovens para nós pagar o transporte escolar, que hoje ainda existe, acho que ainda tem, né? Tem até a associação deles, né? Isso foi um pouco polêmico, né? Foi um pouco polêmico porque alguns vereadores achavam que não era justo e nós batia na tecla que era justo, que era uma necessidade que nós tínhamos para dar oportunidade do nosso jovem ir estudar fora na faculdade, mas permanecer na cidade de Nova Petrópolis, voltar e depois aplicar os seus estudos na nossa cidade. É isso que nós achávamos e entendíamos para ajudar. E foi muito difícil nós passar o projeto, não foi uma coisa fácil, foi muito, muito difícil. E outra coisa que foi muito dura foi fazer a nossa lei orgânica, que foi adaptada em 88, né, pela nossa constituinte. Alguns projetos polêmicos que alguns vereadores queriam passar força, umas coisas absurdas, e nós tínhamos que decidir ali. Houve muita discussão e muita briga por interesses pessoais. Não foi nem pelo legislativo que queria que a lei orgânica
para abranger toda a comunidade, e eram coisas pessoais, coisas super importantes que a gente fez. A criação da escola do Vale Verde. Obviamente, por eu ter encaminhado, né, o prefeito disse, sim, faz lá e vê, mas era pelo executivo, não é? Mas as coisas que eu ajudei muito a fazer. A escola do Vale Verde. Por quê? A escola do Vale Verde, vinha os alunos, de manhã vinha com os ônibus da Dakota. Até que um dia, alguém disse para o dono da Dakota, que era perigoso, se desse acidente e tudo, ia ser envolvido. E aquelas crianças caminhando na serração, todo dia até a escola do quilômetro 4. E era difícil, a gente entendia isso. Então a comunidade pediu, Leonardo, vamos fazer lá uma escola. E essa foi uma das coisas importantes, e hoje é uma escola de alto nível. Transporte escolar, outra luta que foi minha. Lutei muito para conseguir, me inspirando na minha dificuldade de ter estudado, que depois eu tive que estudar, depois quando eu tinha condições para fazer. A primeira creche. Me lembro como se fosse hoje, eu só não me recordo o nome dela, ela é Coroto. Ela veio lá no gabinete seguinte. Vereador, precisamos instalar uma creche para nós poder trabalhar. Na época era diferente, não é que nem hoje, que é uma obrigação. Ali não era. E depois de muita luta, conseguimos instalar a creche Lídia Brown. Tá? E junto com a Paquetá, que fizemos trabalho, então a prefeitura construiu a creche no terreno da prefeitura, pagamos lá, e a Paquetá mobiliou a primeira creche e daí funcionou. Eu já estou falando, não é que era um projeto meu de vereador, mas sim porque eu tinha facilidade de intervir no executivo. Outra coisa muito interessante foi quando nós fizemos o ginásio do Frederico, que ele é, vamos falar entre aspas, ele é do município, porque nós fizemos tudo, de tudo, né? Daí veio o nosso diretor do Padre Verba, Antônio Tiller. Infelizmente ou felizmente, isso tanto faz, da oposição. E o nosso ex-grande prefeito Augusto Santos Júnior fazia questão de não atender ele, né? Deixava sentado, não posso, aquelas coisas de política antigamente eram um pouco diferentes, e não tinha jeito, até que ele veio até mim. E disse o seguinte, vereador, tu fez o pavilhão lá do Frederico, por que não fazer no Padre Velho? Aí, claro que eu comecei, ele disse, não, é uma escola estadual, não teria que ter o dinheiro, não, mas vê lá, daí eu fui lá no prefeito, depois de 10 sessões junto, o prefeito cedeu e disse, vamos fazer o pavilhão, o piso, né, só o piso do ginásio, então, do Padre Velho. O que eu não gosto, e o que eu não admitia na época, e também deve ser hoje ainda, que as pessoas acham que o vereador não faz nada. Eu me lembro do meu dinheiro que eu ganhava como vereador, era fila para pagar a conta de luz, para pagar a conta de água, para pagar o aluguel, para levar o pessoal de volta que vinham trabalhar nas fábricas de calçado, e quando dava uma crise tinha que voltar. Então tinha que pagar o ônibus, o caminhão, isso também recaía sempre sobre nós, que era a coisa mais fácil de pedir. Então eu acho que o serviço do vereador devia ser mais, digamos, ampliado nas redes sociais, nos jornais, o serviço que é prestado pelo vereador. E as pessoas não entendem que nós temos 3 poderes, legislativo, executivo e o judiciário. E muitas pessoas não conseguem diferenciar isso, acham que ser vereador não é nada. É um poder que nós temos. Os vereadores têm o poder de alterar a lei orgânica, de mudar. E se o prefeito não tem os vereadores do seu lado, não consegue administrar, na maioria das vezes. Então, muitas vezes, os vereadores também subestimam o valor que eles têm. Muitas pessoas que são candidatas, e infelizmente são candidatas aquelas pessoas que são fortes na comunidade e não pelo conhecimento. Nós tivemos muitos vereadores semi-analfabetos, não sabiam nem o que era um decreto e uma lei, não sabiam diferenciar essas coisas. Então, isso também devia ser institucionalizado
no poder de cima. Para tu ter algum estudo, algum grau de sabedoria, né, para saber o serviço do vereador. Então, como é difícil ser vereador? Eu respeito os vereadores, acho que eles são corajosos, em primeiro lugar, né? Corajosos por aceitar ser vereador. E todas as pessoas, como falei antes, quando vão ser candidatas, a primeira imagem é 600, 700 votos, daí eu multiplico pelos candidatos vereadores, nós temos que ter 70 mil votos, nós só temos 15, 20 mil, então é uma coisa difícil, o povo não aceita. Me lembro bem lá, o candidato da linha Leipe foi lá e disse o seguinte: vou ser vereador. Fez lá 70, 80 votos. Primeira coisa que ele fez, ele rasgou os livros, que ele era dirigente do coral, rasgou, não vou mais cantar em enterro, não vou mais ser regente, e agora acabou. Mas tu não pode pensar assim como candidato. Ah, se o povo quiser que eu represente eles, eu vou votar nele e eu quero que ele represente e me represente no legislativo. É isso que o povo não sabe. Então eles votam de favor, votam por compra de voto, faz favor. Então essas coisas que nós tínhamos que barrar. Ser vereador, ser valorizado, ser vereador atuante como nós fomos, né? Quando nós entrou o projeto de lei para mudar de 11 para 9, na primeira instância, nós conseguimos segurar os 11. Porque nós achamos importante a representatividade. Não vai me dizer que a economia vai ser os 2 vereadores se nós temos 7% do orçamento e nem usamos, que o povo não sabe que é um direito que a gente tem. Então, eu acho que 11 é muito melhor que 9. Isso é a minha visão. Eu acho que cada um, quanto maior, claro, não vamos ter absurdos, mas se tiver 11 vereadores é melhor do que ter 9. É uma coisa lógica. Mas também sei que foi um processo do jornal que queria mandar, e nós seguramos 11 com veemência, conseguimos segurar. Agora passou para 9. Nada contra, cada um tem que fazer o seu. E cada um tem a sua posição, que acho que a minha posição seria 11, pelo poder de ser maior, o quórum ter ideias mais diferentes e podia ser.